livro de Romanos, no capítulo de número 13. Romanos, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 8. Hoje vai ter cantina, hein? Não? Amém. Então, vocês vão ter que bater panela hoje. Romanos, capítulo 13, a partir do verso 8, vai dizer assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Senhor Jesus, nós somos imensamente gratos a Ti, meu Pai, pela Tua palavra, e eu venho novamente reforçar, Senhor, Tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, nós clamamos pela Tua graça, nós clamamos pela Tua presença, nós clamamos pelo Teu mover nesse lugar, e em nome de Jesus, eu quero repreender agora todo mal, eu quero repreender todo levante do inferno, eu quero repreender todo mal e declarar que os anjos do Senhor se acampem ao redor desta casa. Eu quero declarar que o Espírito Santo tem liberdade em todos os corações. Pai, o Senhor me colocou como autoridade nesta casa, e eu quero declarar que esta casa está com o coração aberto para receber a Tua palavra. Espírito Santo, vem com o Teu fogo, vem com o Teu despertamento, vem com a Tua graça, vem nos chacoalhar, Senhor, para que possamos entender cada vez mais o Teu propósito em nós. Espírito Santo, vem com a Tua autoridade, vem com o Teu convencimento, vem com o Teu amor. Vem com a Tua alegria nesse momento. Nós estamos ansiosos por tudo aquilo que você ainda vai fazer, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Gente, Romanos capítulo 13 é muito importante para nós, que ele começa falando sobre autoridade. Ele começa a discorrer algumas coisas sobre autoridade no início do capítulo. Ele vem lá de trás, falando no capítulo 11, acerca do modo como o Senhor operou, principalmente no relacionamento com os judeus. Ele vem no capítulo 12, falando acerca do corpo, acerca dos dons da igreja, acerca dos nossos relacionamentos. E no capítulo 13, ele começa a entrar de uma maneira mais profunda nas raízes do nosso relacionamento e também nas raízes das mazelas dos nossos relacionamentos dentro da igreja. Porque quando ele começa a falar de autoridade, ele fala de um princípio número 1 da igreja, para que tudo possa funcionar. Porque se o próprio Deus, ele entende essa autoridade, ele constitui essa autoridade, ele coloca pessoas como representantes dele para poder derramar
E para que isso possa ser derramado, precisa uma submissão a uma autoridade. Digo submissão, não entenda subserviência. Submissão é você entender uma missão e se colocar abaixo dela, tomar aquela missão para si, fazer-se parte de um corpo e não ficar lambendo ninguém, não ficar puxando o saco de ninguém, não precisar fazer nada disso, mas quando você toma, você entende essa autoridade, você se submete a isso, você começa a receber o derramar e tudo aquilo que o Senhor tem disponível para o seu corpo. Então ele começa a entrar de maneira mais profunda, dizendo que nós não devemos dever nada a ninguém. Ele fala um pouco lá atrás que se você deve dinheiro para alguém, você deve pagar, se você deve imposto para alguém, você deve pagar, se você deve qualquer outra coisa para essas pessoas, você deve pagar. Mas ele começa a falar que você não deve dever, você não vai poder deixar de dever, exceto uma coisa para as pessoas, que é o amor. Nós somos eternamente devedores de amor entre um e o outro. Quando nós entendemos que nós somos devedores, eu sou devedor para minha esposa, eu devo amor a ela, ela deve amor a mim. Eu devo amor ao Daniel, o Daniel deve amor para mim. Isso não é algo que foi constituído em papel, timbrado num cartório. Isso é algo que foi instituído na cruz de Cristo. A cruz foi o maior ato de amor para as nossas vidas, de tal maneira que a gente olha para a cruz e entende, se Ele me amou, não há outra alternativa para mim, não há alternativa, não há atalhos, não há subterfúgios. Não há enganações que eu possa fazer, a não ser procurar amar como Ele amou. Ele, Jesus, Ele é o nosso padrão. Ele é o nosso estandarte. Ele é aquilo que Ele é o peso de medida. Ele é o fiel da balança. O fiel da balança nunca vai ser o irmãozinho mais ungido da igreja. Nunca vai ser o cara de mais oração dentro da igreja. Nunca vai ser o cara que tem mais dons dentro da igreja. Porque são homens falhos. São homens que vão ser bons em alguma coisa, mas vão ser ruins em outras coisas. E estão num processo de aperfeiçoamento, assim como eu estou. Mas quando eu olho para Jesus, a perfeição, encarnada em forma de um homem, o Deus encarnado, a palavra viva que caminhava pela terra, que veio para destruir toda e qualquer ranço, todo e qualquer cheiro de religiosidade nessa terra, é ali que eu devo olhar. Um homem que tinha um propósito definido, ir para a cruz. Às vezes os nossos propósitos são de ser isso, de ser aquilo, de ter isso, de ter aquilo, de ter um ministério tal, mas o propósito de Jesus era ir para a cruz. Porque ele entendia que aquilo iria mover não só os homens, mas o universo inteiro. Já pensou, um ato de justiça de Jesus foi capaz de mover o universo inteiro? Todo o universo gira ao redor do nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus vai dizer que todas as coisas subsistem, ou seja, a Lua tem a distância que tem do planeta Terra, Saturno tem a distância que tem, as estrelas têm o posicionamento que tem, as estrelas que caem porque vai falar que Deus sustenta todo esse sistema com o poder da sua palavra. Você já pensou que coisa maravilhosa isso? Com o poder da sua palavra, tudo isso é colocado no seu devido lugar. Sabe por quê? Porque o Deus a qual nós servimos, meus amados, esse Deus, ele é tão maravilhoso que ele tem prazer em pegar aquilo que é caos, em pegar aquilo que é sem forma e vazia e trazer segundo o entendimento, segundo o coração de amor que ele tem e fazer com que isso se torne algo muito bom. Você já parou para pensar o que Deus fez conosco? De pegar um monte de barro, modelar esse barro com as mãos, tendo contato com esse barro, fazendo ali um bonequinho com as mãos.
A palavra de Deus vai dizer que ele do nada ele faz tudo. É uma palavra chamada bará. Esse bará é pegar de algo que não existe e transformar em algo que existe. E ele faz aquele bonequinho. E ele não conseguindo conter-se em si mesmo, porque o amor ele gera doação. Deus não fez isso porque ele é bonzinho. Deus fez isso porque é a natureza de Deus. A natureza que ama, ela nunca se contenta em ficar parada. A natureza que ama, ela sempre vai querer se doar e tirar daquilo que ele tem de melhor para o objeto do seu amor. E nós somos o objeto do amor de Deus. Então ele pega esse bonequinho, sopra nas suas narinas. E vai dizer que naquele momento o homem foi feito alma vivente. E quando ele olhou aquela obra de criação, ele falou, uau, isso ficou muito bom. Sabe por que ele disse que ficou muito bom? Sabe qual foi o padrão de comparação que ele usou? Foi o corpo de Jesus que ele já tinha preparado nas regiões celestiais, lá no terceiro céu. Lá ele tinha um corpo de Jesus já preparado, ele enxergava o corpo de Jesus, ele enxergava o corpo. E ele enxergando o corpo, ele disse, agora fiz algo que ficou igualzinho àquele lá. E isso ficou muito bom, porque sabe, Deus, ele é apaixonado por tudo aquilo que se parece com Jesus. Eu costumo sempre falar para vocês, nós não somos abençoados porque nós somos bonzinhos. Nós não somos abençoados porque nós oramos bastante. Nós não somos abençoados porque nós somos dizimistas. Nós somos abençoados conforme a nossa similaridade com Jesus. Quanto mais parecido com Jesus, mais abençoado você vai ser. Quanto mais parecido com Jesus, mais satisfeito consigo mesmo você vai ser. Sabe por que muitas vezes a gente não é satisfeito? Eu vejo que a raiz de tudo que às vezes nós vivemos, de todas as nossas brigas, sabe onde que está a raiz de tudo isso? Numa insatisfação que muitas vezes nós projetamos em Deus. Já parou para perceber? Isso aqui não aconteceu porque Deus não quis. Eu estou infeliz porque eu não tenho isso. Eu estou infeliz porque não aconteceu aquilo. Ou seja, uma insatisfação. Mas, na verdade, a gente projeta em Deus, que tem as costas largas, uma insatisfação pelo fato de nós mesmos não termos um olhar de Deus e olharmos para a obra que foi feita em nós e reconhecer que essa obra é muito boa. Ela talvez não esteja muito boa, que é um estado temporário do ser, mas essa obra, ela é muito boa. Você é muito bom nas mãos do Senhor. Se submeta nas mãos do Senhor e você vai ver que aquilo que antes não te trazia satisfação, vai começar a trazer satisfação ao teu coração. A gente não pode sermos eternos insatisfeitos, porque quando a gente se torna um eterno insatisfeito, sabe o que acontece? A gente não consegue nos enxergar como aquele que tem um amor, a qual nós vamos depositar na vida do outro irmão. A gente começa a ter um espírito de autocomiseração. Sabe o que é autocomiseração? É aquele cara que fala assim, eu sou pequenininho lá não sei da onde mesmo, ninguém quer nada comigo, eu não tenho nada para fazer, eu não tenho nada para dar. Aí ele fica falando essa frasezinha, não tem nada para dar, sabe por quê? Para se esconder atrás disso. Você já percebeu que a gente, assim como aconteceu com Adão, a gente vai se esconder atrás dos arbustos, a gente faz sainha de figueira para se esconder atrás das nossas desculpas, que são as nossas limitações que nós colocamos na nossa mente. Somos nós que colocamos isso na nossa mente. Você vê Jesus falando que para que a gente fosse abençoado, o que ele fala? Vocês têm que ser como crianças. Sabe por quê? Por que Jesus fala isso? Porque criança, ela é desprovida de um monte de trava mental. Criança, ela não tem trava mental. Sabe por que criança tem medo de sapo? Por que criança tem medo de aranha? Por que criança tem medo de cobra? Porque a gente falou para eles que isso é perigoso. Esses dias eu vi um menininho na internet, que com certeza a mãe falou que sapo
faz mal. E sapo, verdadeiramente, sapo, eu nunca vi alguém que morreu por uma mordida de sapo. Oh, cara, eu cruzei com um sapo lá, o sapo arrancou metade da minha perna. Cara. Eu nunca vi isso aí ainda. E o menininho estava lá brincando, ele pegava o sapo, enfiava um debaixo do braço, um sapão desse tamanho, assim, enfiava outro aqui, enfiava outro na cueca, enfiava, e saía andando, brincando. Ele não estava nem aí, não tinha trava mental. E ao longo do tempo nós vivemos numa sociedade que ela é corrompida pelo pecado. Por isso a necessidade de homens e mulheres de Deus se manifestarem para poder expressar a glória de Deus, para que essas travas mentais comecem a ser tiradas da nossa mente. Porque um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, ele não vai ter espírito de coitadismo. Um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, ele chega diante de uma dificuldade, de um pecado que ele tem, ele fala assim, esse pecado é temporário, eu estou vencendo isso e eu estou correndo para o alvo. Eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Que é o quê? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, ele vê em Jesus o seu padrão de pessoa a ser expressa no meio dessa sociedade. Ele fala, eu quero ser igual aquele cara. E se eu não conseguir ser igual a ele hoje, amanhã eu vou dar um passo a mais. Então, esse passo a mais que eu dei, eu vou estar mais próximo daquilo que eu devo ser. O problema é que quando a gente se esconde atrás das nossas limitações, a gente paralisa. A gente paralisa e sabe o que acontece? A gente entra num estado de hipnose, parece. Parece que as coisas nos hipnotizam. Lembra do comercialzinho lá, né? Compre batom, compre batom. Daí o cara vai lá e compra o batom, né? Porque ele está hipnotizado. E o sistema de pecado, ele nos hipnotiza a tal ponto que a gente entra num estado de sono. A gente entra num estado de letargia. E é isso que o Senhor tem me incomodado para trazer para essa casa, porque o Senhor ele tem coisas maravilhosas para que a gente possa viver, mas muitas pessoas ainda estão dormindo, porque se apresentaram gigantes diante da sua frente, se apresentaram desafios diante da sua frente, o Senhor apresentou um pecado que você tem que tratar, e sabe o que muitos fizeram? Deixa eu dormir para que a hora passe de maneira mais rápida. Hipnose do inimigo sobre as nossas vidas. É uma hipnose que a gente não percebe. Porque a gente pensa que hipnose é somente aquele negócio do cara fazendo isso. Não, existe. A hipnose ela é real. Vou dizer um negócio para vocês. Meu medo de fazer muitas coisas, ele foi lançado fora. Sabe quando? Quando eu parei de assistir televisão. Não estou aqui, nossa, esse pastor não é igual ao do passado, lá não pode ter televisão em casa. Pode, irmão, pode. Só que você, sem perceber, você começa a ser hipnotizado por tudo aquilo que passa na televisão. E sabe qual foi o primeiro processo que eu percebi mudanças em mim? De eu ser um cara que desenvolve mais a fé do que eu desenvolvia antes. Quando, primeiramente, nesse processo de assistir televisão, eu parei de assistir jornal. Eu era um cara viciado em jornal, eu gostava de assistir o Nacional, depois eu ia para o Jornal da Record, depois eu ia para o Jornal da Band, e depois assistia de novo o Jornal da Globo, lá, o da madrugada. Eu era viciado em jornal, nunca gostei de novela, nunca gostei dessas coisas, eu gostava de assistir jornal. Daí a minha esposa vinha puxar, vinha dar uma dura em mim e falar, cara, você não... Vem ficar um pouco com a gente, né? Porque ela não gosta de assistir jornal. Aí eu falava, não, eu tenho que assistir jornal para eu me manter informado. Muitos de nós fazemos isso. Só que aquela informação que estava vindo para mim, no meu subconsciente, estava produzindo o quê? Algo que é construído por um sistema corrompido, por um sistema caído. Então, às vezes, vinha um dinheiro para a mão. Aí você, ao invés de investir, né, eu vou investir em tal coisa. Não, mas falou ali no jornal que investimento... Gente,
Nós não nascemos para poder nos mover naquilo que o jornal e que a Rede Globo está falando. Nós nascemos para poder ter informação do céu, para aplicar aquilo que o céu está falando no nosso coração. A gente começa a deixar de ser dependente do céu, para começar a ser dependente daquilo que o homem está produzindo, para a visão de homens que estão em pecado estão produzindo. Mas sabe o que Deus quer? Uma geração que se levanta, que entra dentro do secreto e fala: Senhor, me dá as informações necessárias para que eu possa fazer aquilo que você quer. E o Senhor no secreto, Ele vai te recompensar. Eu não estou falando para você virar um fanático que só vive... Mas a partir do momento que eu tirei isso da minha vida, o Senhor começou a colocar as informações que eu precisava saber, começaram a vir até a mim. Eu parei de ser viciado em algumas fontes e eu percebi que a minha mente e o meu cérebro começou a mudar. E muitos de nós estamos hipnotizados pelo inimigo. Quer ver como a gente está hipnotizado pelo inimigo? A gente tem uma necessidade, por exemplo, algo que eu vejo em 90% das igrejas, necessidade de ministério infantil. A palavra de Deus diz que nós fomos chamados para servir. E esse servir, num primeiro momento, não é aquilo que você gosta de fazer, mas é aquilo que é necessário fazer. Porque se você é chamado como servo, o servo não escolhe serviço. Ou você chega lá na fábrica, aí o seu chefe fala assim, ó, seguinte, hoje você vai ter que varrer ao redor da sua máquina. Ah, não, chefe, varrer não é a minha especialidade. Varrer é coisa da pastora Elisandra. Varrer é coisa da pastora Elisandra. Para mim, negócio de varrer não é comigo. Aí ele vai falar assim, ah, tadinho de você, né, é verdade, já que você não é de varrer, então faz o seguinte, pega esse paninho aqui e vai fazer isso aqui, vai brincar, porque eu tenho que servir você. Não funciona assim. Mas o que acontece num processo? Jesus vai falar que num primeiro momento nós nos apresentamos como servo. E a partir do momento que você é aprovado como servo, o Senhor Ele começa a te chamar de amigo. Porque vai falar ali em João 15 que o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Ou seja, o Senhor simplesmente fala para ele, faça isso. Ah, mas por que eu tenho? Faz. Eu não tenho que dar satisfação para você. Mas quando você passa pelo processo de servo e entra num processo de amigo, você entra num segundo estágio. Porque vai falar que eu agora vou vos chamar de amigos. Porque o amigo, o Senhor lhe dá a conhecer tudo aquilo que vai fazer. Com o amigo é diferente, com o amigo ele senta na mesa e ele fala assim, cara, eu preciso da tua ajuda nessa determinada coisa aqui, por isso e por isso. Você ainda não está fazendo tudo aquilo que gostaria de fazer, mas você já tem uma satisfação, o porquê que você está fazendo aquilo que você está fazendo. E quando você passa bem por esse segundo estágio, vai dizer que ele te chama de filho amado. E quando você chega no patamar de filho amado, é onde você pode falar, pai, eu não gostaria de fazer aqui, peça para o servo fazer, porque eu sou filho amado. E o filho amado tem uma diferença que os demais não têm, sabe o que é? Ele tem direito a uma herança. É para isso que nós temos que nascer, é para isso que nós temos que despertar. Deus quer nos levar a um entendimento, Ele quer nos conduzir por processos, e que esses processos muitas vezes vão ser dolorosos, esses processos vão passar por momentos em que nós vamos fazer coisas que nós não gostaríamos de fazer, mas que são necessárias, mas lá na frente você vai ser tratado como filho amado. Porque muitos são filhos amados, todos nós somos filhos amados, mas muitos não podem ser tratados como tal. Porque muitas vezes o filho é rebelde, ele não pode ser tratado da mesma forma como o outro é tratado. Porque Deus, Ele ama a todos indistintivamente. Mas Deus, Ele se revela de uma forma para aqueles que têm fome e sede. Deus, Ele não faz distinção de pessoas. Mas Deus, Ele faz distinção de atitudes, de honra e de reverência. A honra que você confere ao Senhor é aquilo que você vai obter dele. Então você vai ver lá o salmista,
ele vai dizer, se eu não me engano, no Salmo de número 25, ele vai dizer que o Senhor, Ele revela a sua aliança àqueles que o temem. Conforme o temor daquela pessoa, mais ele vai revelando a sua aliança, mais ele vai revelando aquilo que ele tem de precioso, mais ele vai revelando os propósitos do Senhor no coração daquela pessoa. Então nós não podemos nos paralisar. Eu não posso ficar estacionado porque as coisas não estão da maneira como eu desejava. Nós temos que continuar caminhando, porque sabe por quê? Deus, Ele não é um Deus estável. Você sabia que Deus não é um Deus de estabilidade? A gente às vezes pensa que Deus é o Deus de estabilidade. Mas todas as vezes que eu vejo pessoas querendo estar numa estabilidade com Deus, Deus vai lá e dá um chacoalho no cara. Vou dar um exemplo para você. Tem um homem em Lucas, se eu não me engano, está lá no capítulo 12 de Lucas. Vai falar que aquele homem era um homem rico e ele vê os seus celeiros aumentando. Ele começa a ver a produção dele aumentando. O que ele fala? Vou destruir todos esses celeiros, vou construir celeiros maiores. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou descansar, sombra e água fresca para o resto da minha vida. Vai dizer que o Senhor vem até ele, uma voz vem até ele e fala: louco, ainda hoje pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem que vai ser? Já parou para pensar que muitas das nossas agitações são maquinações que nós fazemos projetando um futuro distante para que a gente possa ficar sossegado? Vou dar outro exemplo para você, Davi. Davi, ele foi nomeado por Deus para ser rei de Israel. O propósito de Davi era: você vai ser rei de Israel. Você não vai ser telemarketing, você não vai ser pastor, você vai ser rei de Israel. Vou jogar o óleo na sua cabeça, ó. Você está aqui, ó. A unção que eu estou te dando, a tua capacitação do céu que está sobre sua vida é para ser rei de Israel, mais nada. Vai dizer que o cara começou a ganhar guerra atrás de guerra, porque ele tinha a ferramenta que Deus tinha derramado para ele. Ele estava fluindo naquilo que era dele, ele estava muito feliz naquilo que ele estava fazendo. Mas chegou um dia, o que acontece? Bateu uma insatisfação no cara. Vou dar uma mudadinha aqui. E vai dizer que no ano em que os reis de Israel saíam para a guerra, Davi ficou no terraço da casa dele, numa estabilidade gostosa, numa redinha bem gostosa para deitar. Só faltou o Jair Rodrigues lá, em minha volta, sinfonia de pardais. Faltou ele lá, para cantar para ele. E o que acontece? Fora do propósito, querendo uma estabilidade. E daqui a pouco ele cresce o olho na mulher lá embaixo. Opa! Ela mesmo. E daí todo mundo já sabe o final da história de tudo isso. Deus não é um Deus de estabilidade, Deus é um Deus de avanço, Deus é um Deus de conquista, Deus ele quer nos levar a patamares cada vez maiores, mas nós precisamos acordar do sono que nós estamos vivendo. Até nós como pastores, às vezes você entra, é muito fácil, é uma tendência humana. Um dos instintos humanos é um instinto de avanço. Só que esse instinto de avançar não é avançar para que você tenha uma estabilidade e você não vai fazer nada lá na frente, mas é avançar para conquistar, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Começa a ver, toda vez que você para e cruza os braços, as coisas começam a parar de acontecer na tua vida. Mas todas as vezes que você fala assim, ó, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai, todas as vezes que você se levanta e faz isso, o Senhor te recebe de braços abertos. Ele coloca um anel no teu dedo, coloca vestes novas e coloca um sapato no teu pé. Ele não coloca isso para o camarada ir dormir, ele coloca isso para que aquele filho representasse ele na terra. O anel no dedo era para ele assinar no lugar do pai.
Calçado era para ele poder ir no lugar onde o pai estivesse para ir. Roupas é para que ele estivesse bem vestido para poder representar o pai aonde o pai estivesse indo. Mas a gente não. A gente vê isso em muitas pessoas que vêm feridas com liderança de outra igreja, né? A pessoa vem ferida com uma liderança que não deu certo com ele. Eu não vou nem falar que a liderança era ruim, a liderança não deu certo ali com ele. E não souberam, não perseveraram no processo de perdão. E acabou indo para um para cada lado. Aí a pessoa chega, pastor, eu estou chegando aqui na igreja, mas a primeira coisa que eu vou falar para o senhor, não quero fazer nada não. Quero ficar na minha, quero ficar sentado lá na última cadeira lá, esquece de mim. Tá? Eu peço para o senhor me respeitar nisso. Achando que está no auge da saúde espiritual. Não, vou falar isso aí, o pastor vai ver que eu sou espiritual pra caramba. Cara, você está doente espiritualmente. Você está doente, como eu disse. Aquele que tem a natureza de Cristo, ele não consegue ficar parado, ele tem uma natureza doadora. O Espírito Santo, ele não ficava parado sobre a face das águas. Ele se movia pela face do abismo, reformando a terra e fazendo com que a terra se tornasse uma terra habitável. É movimento. A gente precisa acordar, a gente precisa ser desperto. A gente precisa ser uma igreja que se levante para poder ir ao encontro de Cristo. É aquilo que eu falei aqui na ceia. A gente acha que ergui a minha mão, o Cristo vai vir me servir. E dá a impressão que ele vem e pergunta, o senhor quer suco de cupuaçu, de fruta exótica, de Dubai, o que você quer? Não vai acontecer isso. Cristo, ele abre os braços e fala assim, a partir de agora você pertence a um reino de justiça, um reino de paz e de alegria no Espírito Santo. E esse reino vai exigir de você trabalho, porque todo mundo no reino trabalha, todo mundo no reino descansa, mas ele levanta para poder fazer algo. Nesse reino, todos dormem, mas uma hora ele acorda. Se a gente for pegar uma analogia muito legal que Jesus ele faz, a gente vai para Mateus 25, onde em Mateus 24 ele vai falar algumas coisas para os judeus acerca do fim dos tempos, fala algumas coisas com a igreja, mas no 25 ele começa a trazer algumas parábolas de entendimento. E como eu sempre digo, parábola não é para que a gente possa entender aquilo que Jesus quer falar. Parábola ele traz justamente para que alguns entendam aquilo que ele vai falar, não é para todo mundo entender. Parábola como um cadeado fechado. E para poder abrir esse cadeado, precisa de uma chave que se chama Espírito Santo. Sem a interpretação do Espírito Santo, você não vai entender parábola. Porque a primeira vez que eu li uma parábola, e falaram para mim que a parábola era para facilitar o entendimento, eu li aquela parábola, primeira vez que eu li uma Bíblia, eu li a parábola do semeador, eu não entendi bolhufas, eu comecei a achar que eu era o cara mais burro do mundo. Porque se ele está facilitando o entendimento, eu não estou entendendo nada, então eu sou burro pra caramba. Mas daí eu fui buscar isso em oração, e o Senhor começou a dar um entendimento. É para aqueles que o buscam. Então ele vem com Mateus 25, e qual é a primeira parábola que ele fala? Justamente no momento onde ele está falando do seu retorno, onde ele está falando da consumação de todas as coisas, que é a parábola das virgens. Então vai falar que existiam 10 virgens. Então todas tinham igualdade de ser, todas eram virgens, todas tinham as mesmas condições, todas tinham uma lamparina. Acontece que 5 eram loucas e 5 eram prudentes. As loucas pegaram somente a lamparina
e aquilo que tinha dentro dela. Ou seja, ela já comprou, é a lei do menor esforço. Já comprar, é igual quando você compra um carro. Você compra um carro zero, ele vem da concessionária ele sai da fábrica com 3 litros de gasolina. Foi isso que elas fizeram, adquirimos. O problema é adquirir o carro? Amém, estou com o carro. Só que o carro tem 3 litros de gasolina. 3 litros de gasolina no mais econômico dos carros aí, você vai andar 45 quilômetros. Ao passo que as prudentes pegaram as suas lamparinas do que tinha dentro e juntamente o quê? Uma reserva de azeite. E vai falar que todas elas dormiram. Dormir não é o problema, gente. O problema é se você está preparado para poder dormir. Porque se você dorme e acorda e você tem um problema nas mãos, você dormiu sem estar preparado para dormir. Mas se você dorme com a reserva de azeite, você está preparado para que na hora que a galera bater a palma e falar, o noivo está chegando, você vai falar, eu estou tranquilo, porque eu tenho uma reserva de azeite. Aí eu pergunto para vocês, você quer dormir, você quer descansar? Amém. Só que só descansa quem trabalhou buscando azeite. O problema é que muitas pessoas querem descansar sem terem trabalhado para buscar azeite. E o azeite não vem de graça, o azeite tem um custo. Então as pessoas ficam achando, esse negócio de fogo, esse negócio de avivamento, esse negócio de dons, esse negócio de fluir, esse negócio de ter vida abundante no Senhor, estou tranquilo, já sou de Jesus, vai vir para mim. Não, cara, isso aí faz parte do azeite, e o azeite você vai ter que comprar. Porque no momento que gritar lá, o noivo está chegando, e sabe, esse é o grito que nós estamos ouvindo nesses últimos dias, o noivo está chegando. O noivo está chegando, acorda, não tem problema dormir, tem que descansar mesmo, mas o noivo está chegando. E vai falar que todas elas acordaram, mas quem trabalhou para poder dormir, estava tranquila. Porque simplesmente ela acendeu a lamparina dela com o azeite que ela tinha. Ela começou a fluir com aquilo que ela tinha. E o que acontece? Os sem terra da história lá, os comunistas da história falaram, não, dá do seu azeite para mim. Mas sabe, quem trabalha verdadeiramente para ter azeite, quem busca o Senhor, quem está conectado com o Senhor, ele tanto tem azeite, como verdadeiramente ele é prudente para poder até dizer para aquelas pessoas, eu não posso dar do meu azeite para você, porque senão vai faltar para mim e vai faltar para você. E o que elas falam? Ide e vá comprar azeite, vai comprar, existe, se está falando vai comprar é porque tinha um custo. Ai, pastor, mas esse negócio da graça é tudo de graça. Não foi de graça, teve um preço de cruz. E se você entender o preço daquela cruz, você vai entender que algumas coisas vão custar a cruz que você tem que carregar. Se alguém quer vir após mim, tome a tua cruz a cada dia. E siga-me. O passaporte para andar com Jesus é uma cruz. Se você não tiver o evangelho da cruz junto com você, você não é apto para seguir Jesus. Eu falei hoje, lá na casa de recuperação. Às vezes você pode estar no reino, de frente para o rei, mas sem estar vivendo aquilo que o reino tem à sua disposição. Como que eu falei isso? Quando Jesus vai falar do perdão, vai falar que um homem devia, se a gente fosse fazer a conta, em matéria de ouro, dá aproximadamente 70 a 90 bilhões de dólares em ouro. Esse camarada devia para o seu senhor. E o Senhor mandou capturar esse homem e falou, me perdoa e eu tudo te pagarei. Tudo te pagarei. O cara era ousado. O Senhor, sabendo que ele não era capaz de pagar, perdoou a dívida dele e falou, vai-te embora. E logo quando ele saiu da presença do seu Senhor, ele cruzou um cara que devia 100 dias de trabalho. Então você vai pegar um cara aí que ganha salário mínimo, o salário mínimo hoje é 1.000. Olha lá, 1.000 cruzeiros.
100 dias de trabalho, vamos pôr 3 meses de trabalho. O cara está devendo 3 merréis para o cara. Vai falar que ele junta no pescoço daquele cara, ele começa a esganar e paga-me tudo que deves. Aquela palavra sufocar é a mesma palavra que Jesus usa na parábola do semeador, do espinho que cresce junto com a semente. Ou seja, uma gana por dinheiro, uma gana por poder receber. E é justamente aquela parábola semeadora fala que aquela semente que cresceu com os espinhos é aquela que tinha os cuidados com as coisas do mundo, com o ter. E aquele homem, impulsionado pela sua ganância, ele sufocava aquele cara. A turma vendo tudo aquilo, correram para contar para o rei, falou, rei, então, o cara está esganando, outro, mas chama esse cara aqui agora. E vai falar assim para ele, eu não te perdoei toda a dívida? Do mesmo modo que você devia ter feito com aquele cara que te devia muito menos. Então, a partir de agora, eu vou lançar você na mão dos atormentadores ou dos verdugos, ou seja, ele estava no reino, teve contato com o rei, mas vivia atormentado. Porque foi um cara que estava dormindo quando recebeu uma bênção daquilo que Deus tinha feito para ele. Você já parou para entender aquilo que Deus fez para você? Nós temos que entender, nós temos que ter esse entendimento da cruz, porque a partir do momento que nós estamos dormindo, nós deixamos de olhar para a cruz. A cruz deixa de ser referência para nós, mas é a cruz. A cruz é como um farol nas nossas vidas para onde nós devemos seguir. Se você se desviar desse farol, você vai se perder. E a gente acaba virando como uma criança. Que eu falo, o meu maior ensinador é o meu filho. Estava aqui agora, falei, fião, você vai adorar comigo aí na hora do louvor. Olha lá. Aí ele falou assim, mas eu vou adorar para quê? Falei, adorar Jesus. Ele falou, mas para que eu tenho que adorar Ele? Falei, para você agradecer por tudo. Agradecer o quê? O menino tem PS4, o menino tem 3 bolas em casa agora. Tem chuteira, é televisão, tem saúde. É um menino bonito, escola particular. Agradecer o quê? Falei, então, agradecer por você ser um cara bonito desse jeito, né? Que é todo vaidoso, né? Já parou para pensar que muitas vezes nós somos desse jeito? Nós focamos no negativo e deixamos de olhar para aquilo que temos recebido do Senhor. E um coração que não é grato, um coração que se não derrama em gratidão, não há possibilidade do Senhor avançar e fazer mais pelas nossas vidas, porque estamos dormindo. Porque Paulo vai dizer assim, digo isto, que já conheceis o tempo, você está vendo as coisas acontecer, está vendo as promessas se cumprirem, está vendo o mundo se mover de uma maneira estranha, está estranha. O mundo não está estranho? Tudo estranho, você fala alguma coisa, as pessoas se ofendem. O mundo mudou muito, o mundo tem mudado de forma muito rápida, então ele está falando, vocês conhecem o tempo, tem algo diferente acontecendo. Então, se vocês estão observando que está tendo mudanças no mundo, é necessário agora vocês despertarem desse sono. Porque a nossa salvação está mais perto, ou seja, a volta de Jesus, a completude da nossa salvação, porque nós somos salvos, porque nós somos, através do Espírito Santo, é nos derramado o amor no nosso coração, e isso traz uma convicção de salvação. Mas isso ainda não se completou na nossa vida. Ou se tiver alguém aqui que já está andando glorificado aí, depois você me dá um toque, eu quero fazer umas perguntas para você. A gente não anda glorificado, a gente não atravessa a parede ainda igual Jesus fazia, e depois comia peixe. Mas ele está falando do dia que você conheceu, do dia que você ouviu a palavra, do dia que você entendeu, no dia que eu trouxe essa convicção de salvação para você, que eu trouxe esse penhor do Espírito sobre a tua vida. Esse penhor, o que é? É um selo, é uma garantia que ele vai vir te resgatar. Ou seja, depois que você recebeu tudo aquilo, a volta de Jesus está mais perto para nós.
Aí eu pergunto, o que você vai fazer com isso? Diante desta informação, o que você faz com isso? Porque eu até falei outro dia aqui para vocês, eu tô meio com uma ira santa da igreja, porque a igreja está muito nesse negócio de, as coisas que é boa na igreja, as pessoas acabam abusando daquilo, e aquilo acaba virando uma modinha. Então hoje a modinha é negócio de conferência. E eu não sou contra a conferência, a gente faz conferência aqui na igreja. Só que nós estamos até reformulando as próximas conferências que a gente vai fazer. Porque é um tal de conferência para cá, é um tal de conferência para lá, é fulano lá da mídia, nossa, pregação do fulano, meu Deus do céu, beleza. O cara, ele assiste 500 pregações por dia, ele vai em todas as conferências de ministério tal. Só que o que isso mudou na sua vida? O que você fez com essa informação? O que você faz com essa informação que se chama Evangelho de Cristo? O que você faz com a informação que quando a gente está falando aqui para você, Jesus está voltando, Jesus está às portas? Pastor. Cara, se ele está... A palavra de Deus vai falar que ele dá sinais, e sinais o que é? Sinais é para você tomar uma atitude diferente daquela que você está tomando. Se eu estou andando por uma estrada e tem um sinal dizendo curva perigosa à direita, o que eu tenho que fazer? Eu vou continuar acelerando na mesma velocidade que eu estou? Não, aquele sinal tem que produzir uma mudança dentro do meu coração, dentro da minha mente, para que eu freie meu carro e entre na curva com segurança. Senão eu vou bater no poste, eu vou bater no muro. Então tem gente que está querendo andar num carro com piloto automático, só que o carro não tem piloto automático. O carro está acelerando e o carro vai bater. E é isso que o Senhor está falando para nós. O que nós estamos fazendo com essa informação? Essa informação não deve ser somente uma informação para nós. Essa informação ela tem que entrar não só na nossa mente, mas ela tem que vir para o nosso espírito, para que essa informação em Cristo se torne uma revelação. Informação é cientista que vive dela, mas o homem e a mulher de Deus, ele vive de revelação. Porque a revelação, ela ilumina aquilo que está escuro. A revelação é a luz que o Senhor traz acerca de algo que estava obscurecido. Então, às vezes, a gente está tão perdido que quando a gente fala do livro de Apocalipse, vai o pastor falar do Apocalipse agora, é o fim do mundo, estou lascado, estou não sei o que. Gente, o livro Apocalipse, o próprio significado apocaliptos do grego é revelação, é tirar o véu de algo que estava encoberto e demonstrar para o povo, falando, gente, vocês que estão em mim, não vai ter um tratar com o mundo que não me aceitou, mas vocês vão estar na bênção. Vai ter um negócio que vai destruir 1/3 da população mundial, 1/3 dos rios, vai destruir um monte de coisa. Mas sabe o que eu tenho preparado para vocês? Eis o tabernáculo de Deus com os homens, porque com eles habitará, e o mesmo Deus estará com eles, e o mesmo povo será o seu povo. Aleluia! Vi descer do céu a nova Jerusalém, ataviada como uma noiva, preparada para a gente poder morar. Onde o ouro não tem mais valor, você vai pisar em rua de ouro. Você vai pisar naquilo que não tem valor mais. E a gente vai ficar dormindo, hipnotizado no sistema desse mundo, querendo juntar fortuna, para poder ver o que vai acontecer lá na frente. Para esse eu digo nessa noite, louco, ainda hoje não pedir a tua vida, e o que tem preparado vai ficar para quem? O Ricardão? Ou para a Ricardona? Não é problema a gente ter dinheiro. O problema é você se viver na preocupação. Vamos aí, vamos fazer um negócio aí, vamos buscar o Senhor, vamos expandir, vamos... não, tem que fazer hora extra hoje. Não. Isso, dinheiro, conta, extrato, não, vai vencer,
informação, porque eu já estou dizendo para você, vai à alta noite, ele está dizendo aqui, e vem chegando o dia. Ou seja, o que é o dia? A plena manifestação de Cristo trazendo luz. E essa luz é tão forte que Apocalipse vai dizer que não vai precisar mais de sol e de luz para poder iluminar o mundo, porque a glória de Deus vai nos iluminar. Falta a gente ler mais Apocalipse. Então ele vai falar assim, ó, deixemos pois as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Deixa essa vida sem vergonha que a gente estava levando. E revista o que é? É você pegar uma roupa, uma armadura e você vestir aquilo de tal maneira que as pessoas possam olhar para você e já não é mais você, é outro, porque você está vestido com outra roupa. Por isso que Paulo ele vai dizer, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É Cristo que tem que viver dentro de nós. E se você não tem essa convicção que Cristo está vivendo dentro de você, sabe o que você tem que fazer? Eu vou lá debaixo da mão do pastor, para o pastor orar por mim. Não vai rolar. Eu não tenho o poder de transferir Cristo para o teu coração. Sabe o que vai transferir Cristo para o teu coração? Arrependimento. Arrependimento. A palavra arrependimento, metanoia no grego, mudança de mente. Na hora que você muda de mente, esse revestimento novo vem, e você que era trevas, agora você passa a ser luz. Paulo ele vai dizer lá em Efésios capítulo 5, porque eras trevas, agora sois luz, andai pois como filhos da luz. A gente foi chamado para iluminar os lugares onde a gente vai. Agora se você chega, o cara ele prefere ter a companhia do ímpio do que ter a tua companhia, você está iluminando o quê? Você está dormindo no ponto, você tem algo precioso, você tem algo energético poderoso dentro de você. Enquanto a galera está andando de óleo diesel, está andando com gasolina, você tem uma cápsula de urânio enriquecido dentro de você, que tem uma força incontrolável dentro de você. Mas você precisa acordar para isso. Acorda. Sabe aquele cara que você quer acordar nesse tempo frio? Acorda. Cara, não, deixa eu ficar um pouco aqui, tá tão gostoso. Aqui eu não tenho problema dormindo. Aqui eu não tenho conta para pagar. Aqui eu não tenho nada, que eu não preciso ter exceção de saco na minha vida. Eu estou dormindo. Mas sabe o que acontece quando você está dormindo? Os problemas só crescem na tua vida. Os problemas não vão parar, porque o mundo está girando. Você está dormindo, as coisas estão acontecendo, e na hora que você acordar, será que tem azeite para você resolver os problemas que cresceram na tua vida? O tempo é o presente mais precioso que Deus nos deu. Nós vivemos de acordo com o tempo, porque nós fazemos parte da eternidade de Deus. Nós enxergamos o tempo de maneira limitada, mas Deus nos enxerga o tempo de maneira eterna. E vai falar ali em Eclesiastes capítulo 3 que Deus colocou dentro de nós a eternidade. Há algo dentro de nós que casa com isso, que tem uma atração com a eternidade. Quer que eu prove isso para você? Quando morre algum familiar, quando morre alguém que você ama, você não chora? Por quê? Porque a gente nasceu para ser eterno, a gente não nasceu para morrer. Isso traz trauma para a gente, isso nos machuca, porque nós não fomos projetados por isso. Isso é fruto do pecado em nós. Mas Cristo, com o seu Espírito, Ele quer tirar isso de nós. E se você quiser viver isso, basta que você venha despertar do sono que você está vivendo. E como que eu desperto, pastor? Como que eu desperto? Queria tanto despertar, mas como é que faz? Diz aqui: andemos dignamente, e vem chegando o dia. Deixamos, pois, as obras das trevas e revistamos as armas de luz. Andemos dignamente como em pleno dia. Como que é andar dignamente como em pleno dia?
estivesse te observando. Se você ainda não tem um amor suficiente por Jesus, para poder andar dignamente por honra ao Senhor que morreu por você na cruz, coloque um drive mental na tua mente. Coloque um pendrive aí, descarrega, faz um download aí, para que você toda vez pense dessa maneira: todo mundo está me olhando, todo mundo está me olhando, eu não posso fazer besteira. Porque o ápice daquele que entendeu o amor de Cristo é ele fazer porque ele é devoto a Deus. Mas aquele que ainda não entendeu e não chegou nesse estágio, ele faz para poder manter a sua reputação. Tem gente que faz por reputação, o que os outros vão pensar de mim? Mas o que o Senhor espera de nós é que a gente possa agir igual José. José, a mulher de Potifar, vai lá agarrar ele e fala assim: como poderia eu fazer algo que magoasse o meu Senhor, que ferisse a honra do Senhor, que ainda os meus olhos e as escrituras não disseram nada dele, mas eu consigo enxergar pela fé e pelo meu amor que ele já morreu por mim. Ele não conseguiu fazer aquilo, porque ele entendia que Deus o estava vendo. Então, quando você entende que você está andando em pleno dia, que você deve uma satisfação primeiramente a Deus, e você, como disse o próprio texto, você deve o amor às outras pessoas, e dever amor, o conceito de amor foi deturpado pelo inimigo das nossas almas. Porque muitos, quando a gente vai falar de amor, ele vai pensar que é sexo, vai pensar que é beijinho na boca. Mas o amor é muito mais poderoso. O amor é a atitude e o sentimento de Deus por nós, onde é um ato de entrega sem esperar nada em troca. O amor, ele é mais poderoso do que a fé e a esperança. Quando Deus, ele coloca Adão dentro do Éden, dentro daquele jardim que ficava dentro de um lugar chamado Éden, que consequentemente era chamado Jardim do Éden, quando ele é colocado ali dentro, a linguagem universal entre Deus e Adão era o amor. Adão nem precisava usar a fé, porque ele tinha um contato tão direto, tão pleno com o Senhor, que a fé era secundária. Ao ponto que Paulo, tendo uma revelação, ele fala assim: hoje nós enxergamos como por espelho, de forma deturpada, mas vai chegar um dia em que a perfeição vai vir, onde Jesus vai estar chegando, e que são importantes a fé, a esperança e o amor, mas o maior de todos estes é o amor. É o amor, porque o amor, ele é doador. E quando eu tenho essa natureza doadora de Cristo em mim, eu ajudo a Val ajuda o Robson ajuda o Dani ajuda o Samuel, forma o quê? Uma interligação de células que vai formar um corpo bem ajustado, a qual Paulo vai falar, que se chama Igreja Gloriosa de Cristo. Então eu não quero passar a perna no meio, eu não quero passar a perna em ninguém, porque eu vivo em amor. A tua dor é minha dor, a minha alegria é a tua alegria. E quando há essa interconexão, tudo começa a se encaixar e a ser a maneira de Deus. E quem não quer viver dessa maneira, Deus também, ele é justo. Deus, ele é justo, ele preparou um lugar para quem não quer viver dessa maneira. Esse lugar se chama inferno. O inferno é uma escolha. Ah, não quero viver dessa maneira, tranquilo, tem um lugar especial, quentinho, sei lá, cara. Tranquilo, VIP. Só vai os VIP pra lá, só quem comprou o convite especial. Ah, é onde que é inferno. Balada o dia inteiro, funk tocando o dia inteiro. Show de bola lá. Pra quem escolheu. Mas quando eu tomo essa atitude de andar na luz, eu começo a viver como? Nós chegamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices. Esse orgias aqui é um termo grego que é parecido com um carnaval. É você viver como se nada fosse acontecer no outro dia, somente viver ao seu bel prazer.
embebedices, ou seja, pessoas, o termo grego quer dizer assim, são pessoas que se intoxicam, dá a impressão que é somente com álcool, mas tudo aquilo que te intoxica, o tradutor, o camarada, e vai fazer dele um robozinho. E onde a gente vê a maior dificuldade das pessoas, quando eu fico incentivando as pessoas, esses dias eu fui na célula dos jovens e falei, Jesus está ministrando aqui no meu coração, vocês precisam vocês precisam orar em línguas. Deus quer uma maturidade de vocês, em que Ele está pedindo para que vocês orem em línguas, para que vocês se edifiquem, para que vocês sejam maduros com pouca idade. Precisa dessa maturidade, precisa dessa edificação do Espírito. E muitos ficaram na dúvida. Eu falei, gente, o Espírito Santo não é aquele que vem e te toma, onde você fica falando em língua estranha, não. Você busca, você crê, e Ele ministra algo no teu coração, e você toma aquela convicção de tal maneira que você sai andando e falando, nabarabassoco, choro, manda lamassai. Acabou, Ele te deu, é teu. Ele te deu, Ele fala assim, faça o bom uso que você quiser. Eu não vou ficar tomando você, quem toma é Satanás. Então, as pessoas acham que Deus vai tomar eles no momento que eles estiverem diante do pecado e falar, se Deus não quer que eu peque, Ele vai me tomar. Ele vai me tomar em espírito, eu vou começar a falar em línguas e rodopiar e não vou pecar. Isso não existe. Deus, Ele não é estuprador. Deus, Ele não avança sinal. Deus, Ele já te colocou dentro de você o Espírito Santo. O Espírito Santo não muda o teu comportamento. O Espírito Santo, Ele muda a tua natureza. Ele não muda o teu fruto, Ele muda a tua raiz. Quando a tua raiz é santa, toda a massa o é. Quando as primícias são santas, Ele vai dizer lá em Romanos 11, o resto todo é. Ou seja, Ele já mudou a tua raiz. Creia nisso, você foi projetado, você foi modificado pelo Espírito para poder prover luz e frutos de justiça nessa terra. Só você que não acordou isso. Você precisa acordar para isso, só acorde para isso. É simplesmente falar, agora eu sou e pronto, é a convicção. Então ele vai falar não em impudícias e dissoluções, ou seja, não vai sair fazendo sexo com todo mundo, não vai viver uma vida nefasta, uma vida que a gente vivia antes lá no mundo. E ele vai falar não em contendas e ciúmes. Então a gente está cheio do Espírito Santo, mas eu vivo tretando com a minha esposa. Vejo o Ney, já não gostei da careca dele hoje, não está rapado igual a minha, já vou lá entrar numa com ele. A gente está assim, gente, a igreja brigando com igreja, crente brigando com crente dentro da igreja, por causa de maquinação que o inimigo está colocando. Está dormindo, hipnotizado, o inimigo falando, vai lá, pega ele, é mesmo, sai que nem um zumbi. É isso que ele está falando aqui, a gente não pode mais viver, a gente está ligado. Jesus, ele fala assim, ele chama os seus, já finalizando, se quiser subir aqui. Jesus, ele vai orar, porque ele sabe que ele vai morrer. E ele não estava com medo de morrer, ele estava com medo do distanciamento que ele ia ter do Pai. Ele não sabia que era isso. Uma coisa que Jesus não sabia era viver sem o Pai. O Pai dando as costas para ele. Ele não sabia, ele sabia que isso ia acontecer. Então ele vai lá orar. O meu espírito está aflito até a morte. E ele chama Pedro, João e Tiago. E o Pedro, João e Tiago, que eram os melhores amigos dele, vão lá atrás junto com ele. E ele sai para um canto orar e começa, Senhor, se puser, passa de mim esse cálice, não era a morte. Se puser, passe de mim, de eu não me separar de ti. Mas contudo, seja feito o que tu queres. Na hora que ele olha para os caras lá, para o Pedrão lá, os caras dormindo, cara. Dormindo, não sabia, não tinha a mínima consciência do que estava acontecendo. Aí Jesus vai lá, acorda, amigo, eu trouxe aqui para você orar comigo. Você não consegue orar comigo apenas 1 hora? O cara andou com Jesus durante 3 anos e meio, ele não conseguia orar 1 hora com Jesus. Ele não entendeu ainda aquilo que ele estava carregando. Aí Jesus volta de novo a orar. Na hora que ele volta, os caras dormindo de novo. Falou, cara,
Trouxe aqui para você dormir, cara. Aí ele vai falar com Pedro, aí Pedro fala assim, então, não estou aguentando, né, a carne. Aí Jesus fala assim para ele, ó, na verdade, o Espírito está pronto. Já depositei algo em vocês, tem algo novo para vocês. Mas a carne, ela é fraca. Ou seja, não fica dando vazão para a carne. Brigue com a carne, lute contra a carne, porque o que tem dentro do teu espírito é muito mais precioso e vai te levar para muito mais longe. Levanta! E Pedro foi acordar só lá no encontro com Jesus, lá na praia, lá depois que traiu Jesus, por quê? Porque deu mais vazão para a carne, ao invés de investir no seu espírito. E a gente precisa ter esse despertamento no nosso espírito. Como diz o versículo 14, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Concupiscência sabe o que é? Paixões que te levam a pecar. Sabe o cara que tem paixão? O cara tem paixão por mulher. Então o cara está andando na rua e não pode ver uma mulher que ele, eu tenho que pegar aquilo ali. Concupiscência. Aquilo é mais forte que ele, mas ele está falando, tem uma solução para isso. Se reveste de Jesus. Se reveste, clama a Ele, grita a Ele, entra no secreto, clama, chore por Ele. Se revista de Jesus. Que nada mais é do que revestidos de um amor ágape, um amor que supera todas as expectativas do mundo. É isso que ele está falando, se reveste de Jesus. A gente precisa estar revestido de Jesus. Porque essa armadura que nos reveste de Jesus, Ele vai fazer com que a gente durma no momento certo para descansar. Mas a gente acorde no momento que tem que se despertar. Jesus dormiu no barco lá relaxado, ele precisava dormir. Mas na hora que tinha que acordar, ele acordava e entrava, porque ele estava revestido do amor do Pai. Se coloque em pé, por favor. Aleluia. Sabe, o inimigo tem ganhado muito território pelo fato da gente se conformar com algumas coisas que ele está fazendo na nossa vida. E como eu disse, é chegado o momento que nós precisamos deixar com que uma ira santa venha tomar conta do nosso ser, e a gente se revoltar com algumas coisas que têm acontecido, contra alguns ataques que têm acontecido na nossa vida, contra alguns ataques que têm acontecido contra a igreja do Senhor. Eu não falo para você pegar em armas, não. Aqui está falando de armaduras da luz, ou seja, são ferramentas espirituais que Deus já proporcionou para nós. Acabou o tempo da gente, o Paulo fala lá para a gente orar em língua, para se edificar no Espírito. Mas esse negócio de língua é bobeira. Se fosse bobeira não estava escrito. Jesus fala de negócio de jejum, mas negócio de jejum... Se fosse bobeira não estava escrito. Jesus fala de orar, Ele fala assim, orai. Ele chama os caras para orar. Se não prestasse para nada não estava escrito. Então tudo aquilo não serve. Mas na hora de falar que Jesus, Ele se entregou para que a gente possa ser salvo, aí serve. A gente tem que deixar de ser seletivo para aquilo que a Bíblia já confirmou e já disse que aconteceu. Já disse que faz efeito. A gente precisa deixar de se conformar com essa armadura de carne que nós estamos vestidos e se revestir com armaduras de luz. Armaduras que Deus tem para nós, para despertar a sua igreja, para a gente ser uma igreja que avance, para a gente ser uma igreja que ministre cura nas pessoas, para ser uma igreja a qual Jesus, Ele olha lá no capítulo 16 de Marcos, falando assim, os sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome falarão novas línguas, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome pegarão em serpentes, pisarão escorpiões, beberão alguma coisa mortífera e não lhe fará mal algum. Ou seja, você não vive mais na realidade da terra, você vai viver na realidade do céu.
Acorde, você já foi colocado nesse lugar. Efésios capítulo 1 vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você já foi colocado lá. Não durma no ponto. Não durma no ponto. Use aquilo que Deus te deu. Ai, pastor, mas eu tenho um pecado que está pendente. Confessa, se arrepende e flui nesse lugar. Esse é um lugar de resposta de oração. Esse é um lugar de milagre. Esse é um lugar de cura. Esse é um lugar de extraordinário, que a igreja do Senhor Jesus foi chamada para viver. Há uma promessa de um avivamento aí, amém. Mas a gente precisa se submeter a esse processo de avivamento. A gente precisa acordar. E eu não quero que essa igreja seja a última a ser despertada. Eu quero que essa igreja seja a primeira a despertar desse sono. Talvez não seja muito confortável o que você ouviu hoje, porque eu não dei chave de carro aqui, eu não dei chave de casa, Deus não mandou dar nada disso. Mas Deus, Ele deu algo muito mais especial, que vai te levar a patamares especial, dizendo: filho meu e filha minha, acorda. Acorda, que eu quero te levar para outra realidade, onde casa, carro, essas coisas não vão fazer mais sentido para você. Sabe o que não fazer mais sentido? Você passar e falar: não ligo, é bom, mas não ligo. É muito bom viver assim. E é isso que Deus quer fazer conosco. Eu não vou te chamar à frente, eu não vou fazer, o Espírito não me autoriza a fazer nada de mais daquilo que eu já derramei sobre vocês hoje. Eu só peço que você curve sua cabeça e que você fale com Deus no momento desse louvor, que você olhe para momentos onde você dormiu mais do que devia. A ciência diz que nós devemos dormir de 6 a 8 horas por dia. Mais do que isso vai fazer mal para você. Se eu passar mais de 8 horas na cama, eu acordo com dor nas costas e dor de cabeça. E muitos de nós já estamos há mais de 24 horas dormindo. O tempo passou, as coisas estão acontecendo. Talvez você esteja olhando para mas fulano está vivendo tal coisa. Pois é, enquanto você dormia, ele trabalhava buscando azeite. É necessário se despertar, porque se Ele está nos despertando, é porque Ele tem algo novo para nós. Vamos orar a Deus.